Fala, meus queridos doureiros! Vocês já perceberam que a maioria dos assuntos, quando se trata de passeio, na verdade não é sobre o cão ou o próprio passeio, e sim a coleira? E hoje eu vou esclarecer uma dúvida e uma questão muito importante. A coleira, ela não educa, ela protege, queridos doureiros. Então fica até o final, porque aqui nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que a coleira pode ou deve significar, como que ela funciona, qual é a melhor coleira para você e para o seu cãozinho. E digo mais, no final eu vou colocar um pouquinho sobre focinheira. Então, se isso tudo vai agregar um grande valor para vocês, fica até o final e comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Antes de falarmos sobre os tipos de coleiras e qual é o melhor para você, eu preciso deixar algo muito claro aqui. A minha visão profissional dentro da Doris Adestramento do ritmo de matilha, com base em anos de experiência no mercado, a coleira, ela é um item de segurança. Ponto. Um cão, ele precisa passear independente da ferramenta que está sendo utilizada. Se o comportamento só funciona com uma ferramenta específica, esse passeio não está sendo 100% saudável, muito menos correto. Vocês não podem ficar reféns de algum petisco, de algum alimento, bem como não podem ficar reféns de uma única ferramenta para esse passeio. Portanto, o problema não está na coleira, em qual tipo de coleira que você está usando. O problema está no treino. A coleira, ela não veio para educar, não é ela quem ensina. Quem ensina somos nós. É você, dono do seu cãozinho. A forma como você conduz, que você traz a clareza para o seu cão e o ritmo do passeio. Ferramenta não substitui responsabilidade. Bom, então agora qual é a melhor coleira para eu utilizar? Veja, existem vários tipos de coleiras, mas cada um tem uma função pontual, dependendo do tutor, do cão e do contexto que ela está sendo utilizada. Eu vou explicar melhor. De uma forma neutra, existe a coleira plana, peitoral, enforcador, ecolar. Existem inúmeros tipos de coleiras, correto? Mas nenhuma dessas transforma o cão equilibrado ou desequilibrado. O que faz a diferença é como ela é usada, quem está usando, com qual intuito. Aquele famoso quem, quando e onde, é exatamente isso que nós estamos falando. E é por isso que eu falo para vocês. Quem faz parte do ritmo da matilha vai entender que não existe uma coleira mágica, existe uma condução consciente. Um erro muito comum de muitos donos de cães é tentar transferir o que transforma o comportamento do cão para a coleira, ou seja, acaba trocando muito as coleiras, achando que o passeio vai melhorar. Mas veja o que acontece, o tutor ele muda a coleira, mas o comportamento durante o passeio permanece o mesmo. Engraçado, né? Ou seja, a insegurança, o medo da fuga, né? O medo do conflito caso encontre outro cão na rua. Mesmo você mudando a coleira, o passeio continua estressante, o passeio continua inseguro. Então entenda, queridos doureiros, a coleira ela veio para segurar o corpo. O que precisa de treinamento verdadeiro é a mente. Agora eu vou entrar em um tema bem delicado, mas bastante necessário, já respondendo algumas dúvidas de alguns seguidores nossos, certo? A focinheira, pessoal. Veja, eu vou trazer a lei aqui para vocês, mas eu não vou dar a minha opinião pessoal, eu vou apenas explicar como me enquadrei dentro dela, tudo bem? No Brasil não existe uma lei federal onde exija que todos os cães usem focinheira. Isso não existe. Porém, em alguns estados e municípios se exige que alguns cães de porte maior ou algumas raças precisem usar as benditas focinheiras. Isso que eu não ia dar minha opinião pessoal, mas tá bom. E um exemplo disso é em São Paulo, por exemplo. Ela exige que algumas raças utilizem sim a focinheira e a guia menor, a guia mais curtinha para o cão ficar mais pertinho do seu dono em lugares públicos. Por isso, é a função de cada um de nós procurar na lei o que nós podemos fazer ou não podemos ou não devemos fazer com os nossos cães em espaços públicos. Nós vivemos em uma sociedade, então nós precisamos ir dentro da lei, caminhar dentro do combinado para que todos possamos caminhar bem. Por isso é importante que cada tutor entre na internet, pesquise e veja qual é a lei, qual é a norma no seu município e na sua cidade. No meu caso, eu coloco a focinheira no meu Rottweiler, certo? Nós passeamos com a coleira e com a focinheira, sim. Independente do tutor ser 100% equilibrado, ser tranquilo, a gente já treinou inúmeras vezes o passeio, ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Para ele, isso tudo está muito claro. Mas eu coloco por dois motivos. Um deles é que a lei existe. Portanto, se alguém quiser vir tirar satisfação e tudo mais, isso atrapalharia o nosso passeio, tá? Visto que eu quero proporcionar o melhor para o meu cão. Eu preciso que ele passeie bem, eu preciso que ele esteja saudável. Isso faz parte de mim. Colocar a focinheira inibe pessoas com uma certa ignorância intelectual, de conhecimento, tanto geral quanto nossa. Ela não é obrigada a saber que o meu cão é adestrado.
Não tem como ela saber isso. Tudo bem que, né, só de você olhar você consegue identificar, mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento para isso. E tudo bem, nem todo mundo é obrigado a ser adestrador e ter esse olhar clínico. Então é uma questão também de respeito para com a outra pessoa. Veja, essa outra pessoa, ela pode ter tido algum trauma na infância, onde um cão de grande porte, pode ser da mesma raça ou não, veio a atacá-la. Então ela tem um trauma, ela tem um medo e ela tem o direito de exigir que ele usa a focinheira, ele sendo adestrado ou não. E está tudo bem. Isso se chama respeito para com o próximo, certo? O segundo motivo é porque a focinheira, eu interpreto que ela serve como uma segurança para o meu cão também. Vamos imaginar a seguinte situação. Um cãozinho fugiu, tá? E ele não é nada equilibrado, ele saiu correndo de casa, ele estava preso por muito tempo, está estressado, tem vários problemas de saúde, o que agrava ainda mais o estresse, e ele veio e mordeu o meu cão. O meu cão, por mais que ele seja equilibrado, ele é um animal. E ele pode revidar a mordida. Só que a potência de mordida do meu cão é muito maior do que do outro. E se machucar de verdade o outro cãozinho, apesar do outro cãozinho estar errado, tadinho, ele não tem culpa, né? Mas vamos supor, apesar dele estar errado. Então, é uma defesa, porque esse problema todo ia cair nas costinhas do meu cão, tá? Então, eu interpreto dessa forma. Mas entendam, queridos olheiros, é claro que são suposições, eu tô contando aqui possibilidades que possam acontecer, porque durante o meu dia a dia são situações que eu vejo acontecer durante os nossos treinamentos, certo? Mas a nossa responsabilidade como dono dos cães é não permitir que essas outras pessoas ou outros cães venham e desrespeitem os nossos cães. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é nossa. O bem-estar, a saúde e a segurança dos nossos cães são nossas responsabilidades. Isso é indiscutível. Nenhuma ferramenta vai substituir um tutor atento. Veja que novamente a gente cai no assunto coleira. Cuidar do ambiente, conduzir com clareza, antecipar os riscos que podem acontecer no passeio faz parte do adestramento para passeio, faz parte do ritmo da matilha. Agora me conta você, na sua cidade, no seu estado, existe alguma lei específica que obrigue a focinheira? Como que é isso? Qual é a sua opinião? É muito importante que tenhamos esses debates, não só sobre a focinheira, mas sobre as coleiras também. E um debate saudável. Nós precisamos saber respeitar um ao outro, bem como os nossos cães e as necessidades do momento. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre coleira e focinheira, então se inscreve aqui no canal para você não perder nada sobre como melhorar ainda mais o seu passeio com o seu cão, elevando ainda mais a conexão entre vocês. Aqui eu ensino o adestramento verdadeiro sobre passeio, com muita responsabilidade, consistência e respeito para o seu cão e para a sociedade. Então se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Eita.